Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, reunidos para celebrar o dia do Senhor, mas celebramos a memória de São João Bosco, presbítero. Nesta alegria de celebrarmos juntos a memória de um santo tão importante na história da Igreja, para a juventude, para os mais pequenos. Queremos saudar a todos vós e saudar também aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Para melhor celebrarmos esse mistério do amor de Deus, reconheçamos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que no presbítero São João Bosco destes à vossa Igreja um Pai e Mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entregamos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, David ordenou a Joabe e aos chefes do seu exército: Ide por todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé,
e fazei o recenseamento da população para que eu saiba qual é o seu número. 9 meses e 20 dias depois, Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento. Israel contava 800.000 homens capazes de combater e Judá contava com 500.000. Feito o recenseamento do povo, David sentiu remorsos e disse ao Senhor: pequei gravemente ao proceder deste modo. Mas agora, Senhor, dignai-vos perdoar a falta do vosso servo, pois cometi uma grave loucura. Na manhã seguinte, quando o rei se levantava, o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Gade, vidente de David. Vai dizer a David: assim fala o Senhor. Proponho-te 3 castigos. Escolhe aquele que preferes e eu o executarei. Gade foi ter com David e referiu-lhe esta mensagem: preferes 3 anos de fome no teu país, 3 anos de derrotas ante o inimigo que te perseguirá, ou 3 dias de peste no teu reino? Agora reflete e vê o que devo responder àquele que me enviou. David respondeu a Gade: sinto-me em grande ansiedade, antes cair nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde aquela manhã até ao dia fixado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Bersabé. O anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, mas o Senhor compadeceu-se de tanta desgraça e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, agora retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver como o anjo exterminava o povo, David disse ao Senhor: fui eu que pequei, sou eu o culpável. Mas estes que são o rebanho, que mal fizeram? Que a vossa mão caia sobre mim e sobre a minha família. Palavra do Senhor.
anjo e espírito não há engano. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Confessai-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoastes a culpa do pecado. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Por isso a vós se dirige todo fiel no tempo da tribulação, quando transbordarem as águas caudalosas, só a Ele não hão de atingir. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, fazei que a minha volta só haja hinos de vitória. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Aleluia, as minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus
dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Disse-lhes Jesus: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não pude fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje traz um ponto muito importante para podermos refletir. É a falta de fé, ao mesmo tempo, falta de confiança. As duas sempre se juntam com certeza, porque quem tem fé confia no Senhor. Quando nós escutamos esse Evangelho, logo na primeira parte, quando Jesus, que anda anunciando a boa nova por aquelas regiões, e chegando na sua terra em que se criou, ali aparentemente parece que a palavra vai fazer morada no coração dos seus conterrâneos, porque parece que há uma admiração com as palavras de Jesus e com as suas ações. No entanto, quando vamos levando mais a perceber nesse Evangelho, mais a seguir, nós vemos que parece que por detrás não há essa credibilidade da parte dos conterrâneos de Jesus por Ele, porque o conhecem, porque Ele ali o cresceu, e conhecem a sua família. Então acabaram por tratar de certa forma com desprezo, não dando crédito às suas palavras e às suas ações. Mas por detrás ainda podemos perceber que há ali uma inveja, uns ciúmes. Como é que pode esse que nós o conhecemos, é o carpinteiro, conhecemos sua família, como é que ele pode dizer coisas assim, tão bonitas, se nunca estudou? Como que pode realizar tantas obras, tantos milagres, se assim nós o conhecemos? De modo que Jesus vai falar aquela seguinte frase que nós conhecemos, que um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e também na sua casa. Isso leva-nos também a pensar que diante do anúncio da Boa Nova do Reino de Deus, nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas famílias, muitas vezes também corremos a tentação de não acolher a novidade do Reino trazida por alguém de dentro de casa.
Muitas vezes podemos não dar o devido crédito e atenção para aqueles que convivem conosco, que fazem parte da nossa família, que muitas vezes podemos o criticar porque vive a fé, porque quer servir a Deus, e achamos que está exagerando, que é um beato, uma beata de igreja, não é? E etc., como nós já sabemos os ditados por aí. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre pode trazer novidades. E Jesus levava esta novidade para a sua terra, para os seus conterrâneos. Mas eles achavam que nada de novidade poderia mudar aquilo como a forma como eles já viviam. É o que acontece muitas vezes nas nossas paróquias. Muitas paróquias não mudam nada, porque muitos acham que não se deve mudar e que se deve permanecer sempre da mesma forma, da mesma maneira. Jesus teve uma rejeição muito grande naquela altura, particularmente porque trazia a novidade do reino de Deus, porque iria mexer com a estrutura de toda uma forma de viver uma religião vazia, de muitos ritos, mas que não transformava a vida de ninguém. Devemos ter uma devida atenção da forma como nós vivemos a nossa fé. Por acharmos que vivemos uma ritualidade, achamos que está tudo bem e que ninguém pode mexer nada, porque tem que ser daquele jeito e acabou-se, sempre foi daquela maneira. Mas Jesus, sabemos muito bem, que assim como mexeu as estruturas naquela altura, continua ainda hoje a tentar entrar nos corações e nas consciências, para que também acolha uma nova forma de viver a fé, que é muito mais além daquilo que nós imaginamos, do que estruturas, do que formas de poder viver no cotidiano da vida a fé. Mas assim algo muito mais profundo, interior, que deve transformar a nossa vida. Vale muito mais, com certeza, abrir o coração à novidade do reino de Deus, sermos livres para acolher até mesmo os irmãos que convivem conosco, aquela novidade que se faz e que Deus fez e realizou na vida dele, do que muitas vezes nos fechar em nós mesmos para não acolher aquilo que alguém pode nos trazer só porque nós o conhecemos ou pelo fato de viver e conviver conosco. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, diz o texto sagrado, porque eles não tinham fé. Muitas vezes também você não pode receber as graças de Deus na sua família, nem mesmo dentro da igreja, porque você também vive na igreja, mas também está a faltar mais fé, mais confiança em Deus. Confia mais, né, nas pessoas, confia mais nas estruturas da sociedade, nos homens, do que em Deus. É o que aconteceu na história de Davi, que nós escutamos hoje na primeira leitura. Davi era orgulhoso, achava-se grande e poderoso diante de tudo aquilo que tinha conquistado. Mandou fazer um recenseamento para saber a quantidade de homens corajosos, preparados para poder combater em guerra. No entanto, quando a ficha caiu, quando ele caiu em si mesmo, ele arrependeu-se, porque ele percebeu que a força dele e do seu reino não estava na força dos homens, dos bem preparados, que sabiam lutar para poder lutar em guerra, mas estava no Senhor. Por isso também devemos aprender aqui uma lição, que apesar de ser orgulhoso, Davi também se colocou no estado de humildade. Tinha um coração bom, humilde, contrito, porque pôde reconhecer o seu erro, o seu pecado, e pedir perdão ao Senhor. Mesmo diante de uma proposta que Deus enviou um profeta para dar-lhe uma forma de uma lição, de corrigir os seus erros, o seu pecado, como um castigo, Deus propôs três coisas que poderiam mesmo ser muito ruins e difíceis
tanto para ele como para todos. No entanto, ele escolheu aquilo que vinha de Deus. Melhor sofrer pelas mãos do Senhor do que pelas mãos dos meus inimigos. O sofrer pelas mãos do Senhor, porque aqui agora ele já colocava confiança na misericórdia de Deus, porque ele sabia muito bem que apesar de que a mão de Deus pudesse pesar, mas Deus é infinitamente misericordioso, e era nele que devia colocar a sua confiança. Para que uma lição tão importante, tão mais bonita do que esta para nós hoje? De não colocarmos a nossa confiança e esperança na força dos homens ou nas nossas capacidades, mas em Deus mesmo. Aquele que sempre está por nós, aquele que cumpre as suas promessas, aquele que é o nosso Pai e que é infinitamente misericordioso. É aqui, meus irmãos, que devemos colocar a nossa confiança, porque só assim alcançaremos de Deus ou do Senhor Jesus as suas graças e os milagres que nós esperamos. Repito, muitas vezes não alcançamos as graças que Deus tem para nós pela falta de confiança nele, porque não sabemos esperar o tempo de Deus, porque não temos verdadeiramente fé no Senhor. Mas muitas vezes esperamos na força dos homens e nas estruturas que nos circulam. Então, meus irmãos, pedindo a intercessão hoje, São João Bosco, um homem de fé, um homem alegre, que apesar de tantas dificuldades, pôde lutar em favor dos menores, em favor das crianças e jovens. Por isso, é um testemunho também para cada um de nós. O seu zelo por Deus, o amor a Nossa Senhora, mas também o amor aos mais pequeninos do reino dos céus. Pedimos a sua intercessão e pedimos a graça da perseverança na nossa fé e a confiança nesse Deus que é infinitamente misericordioso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os habitantes de Nazaré, terra onde Jesus viveu e cresceu, por falta de fé, não o aceitaram. Peçamos ao Pai a graça de sermos discípulos de seu Filho, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste. Com os catecúmenos e fiéis que acreditam em Jesus Cristo, com os diáconos permanentes que o servem noite e dia, e com os habitantes das aldeias e cidades que o recebem, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Celeste. Com os jovens de hoje, que são grandes amigos de Jesus, com aqueles e aquelas que deixaram tudo para o seguir, e com os que anunciam entusiasmados o seu reino, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Celeste. Com os homens que são tocados pela sabedoria de Jesus, com aqueles que de admiração pelos seus prodígios passam à fé, e com todos os que desde a infância o adoram como Deus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Celeste. Com aqueles a quem o Espírito ensina que Deus é o Senhor, com os que fazem o mal, mas que reconhecem o seu pecado, e com os que confiam na misericórdia de Deus eterno, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Celeste.
com aqueles a quem a palavra ilumina como lâmpada, com os que renunciam às promessas vãs de Satanás e com os que são arautos da esperança que não engana, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai. Senhor Pai Santo, que nos destes a fé no vosso Filho, fazei-nos crescer nela até o fim. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de São João Bosco e por estes santos mistérios que lhes alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a memória de São João Bosco, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
das trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a
fé, Abraão confiou em Deus e na sua promessa, e partiu sem saber para onde ia. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a festividade de São João Bosco, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intactos o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais evocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abraçando a proposta da nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, não nos esqueçamos de colocar sempre a nossa confiança e esperança no Senhor. Quero acolher, mais uma vez, saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação, de modo particular os enfermos, os que vivem sozinhos, e a todos vós também, um bom retorno para as vossas casas. Recebamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças